Eu vou dizer como eu disse no domingo: esse lugar está gostoso, porque Jesus está aqui no nosso meio. E nós estamos vivendo a expressão que disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu santo templo e estar todos os dias na sua presença. Nós somos bem-aventurados, porque Deus marcou este encontro conosco aqui nesta tarde para nos abençoar. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus, uma vez mais, pela vida do pastor Cláudio e da pastora Fabiana, este casal que há alguns anos atrás me acolheram como filho, lá em São Paulo ainda, cuidaram de mim, me ajudaram, e hoje estão aqui fazendo a obra do Senhor. Nós estamos lá em São Paulo, lá do outro lado, mas vocês continuam morando no meu coração. Pelo menos o amém dela eu escutei, né? Amém, igreja? Oh, glória. Meus irmãos, também quero agradecer a Deus pela vida do irmão Felipe, não é isso? E o irmão, como é o nome do senhor? Magno. O irmão Magno, esses dois irmãos que estão nos ajudando aí na fotografia, na filmagem. Eles são uma bênção, viu? Que Deus abençoe a todos. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Você que trouxe Bíblia, você que trouxe, tá bom, você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4. Eu serei breve na minha oportunidade esta noite, esta tarde. Juízes capítulo 4. Nós estaremos lendo o versículo de número 14. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem estava aqui no domingo à noite? Faz assim, para mim ver. Oh, glória. Foi uma bênção, né, irmãs? Até agora eu estou desfrutando e regozijando do que Deus fez aqui no domingo à noite. E eu tenho certeza que nessa tarde, Jesus tem grandes bênçãos para nós aqui, através da sua palavra. Juízes 4,14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. Diga comigo: levanta-te, porque este é o dia. Olhe para quem está do seu lado e diga: levanta, porque hoje é o dia. Oh, glória! Quantos creem que hoje é o dia da vitória de Deus na sua vida? Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, Igreja do Senhor, nesta tarde nós estamos diante de uma palavra poderosa, a infalível, porque não falha, inerrante, porque não erra, soberana, porque está acima de tudo e de todos. Nós estamos diante da palavra de Deus. E
foi este o texto que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos aqui nesta tarde. A época dos juízes foi um tempo muito difícil para Israel. E não era difícil porque Deus quis que fosse difícil. É porque Israel fez com que o tempo fosse difícil. Tem coisas na nossa vida que não é difícil porque Deus que quer que seja difícil. Tem coisa na nossa vida que é difícil porque a gente faz se tornar difícil. Tem coisa que é difícil porque tem que ser. Mas tem coisa que a gente faz se tornar difícil. E este tempo aqui da história de Israel foi um tempo difícil porque Israel fez se tornar difícil. A época dos juízes durou cerca de 350 anos. Vai desde Josué até o início da monarquia no reinado de Saul. Deus usou 14 juízes para governar, para, em momentos de necessidade, liderar e libertar Israel de situações difíceis. A palavra juízes significa governadores ou libertadores. Ainda não havia chegado o tempo da monarquia. Então Deus levantava juízes, homens que governavam e julgavam as causas jurídicas de Israel. Dentre esses juízes, Deus levantou uma mulher chamada Débora, e é sobre ela que eu quero falar aqui esta noite. Os estudiosos dizem que, esta tarde, melhor dizendo, os estudiosos dizem que a época dos juízes é considerada a idade das trevas da história de Israel, porque assim como em alguns momentos da Bíblia, em alguns livros, Deus mostra, o historiador, a Bíblia mostra Israel no topo do monte. Em alguns momentos a Bíblia também mostra Israel no vale. Em alguns momentos a Bíblia mostra Israel em grande ascensão espiritual. Em alguns momentos a Bíblia mostra Israel em um grande declínio espiritual. E este era o tempo do declínio espiritual de Israel. Israel estava cometendo dois erros muito grandes. O primeiro está registrado no capítulo 17, o versículo 6, do mesmo livro de Juízes, onde a Bíblia diz que cada qual fazia o que achava mais reto, ou seja, cada um seguia os caminhos determinados pelo seu próprio coração. Já não tinham mais o costume de andar em conformidade com a palavra, com os preceitos que Deus havia ensinado a Israel. Como se não bastasse, Israel cometia um segundo erro. Era o erro da fraqueza na fé. Era um povo religioso por obrigação. Eram religiosos porque temiam a opinião pública e a pressão social. Só serviam a Deus quando eram chefiados por um líder forte, por alguém que tinha um grau de espiritualidade elevado. Quando passava o tempo da liderança deste alguém, Israel voltava ao declínio espiritual novamente. Isto era fraqueza na fé. Deus não quer que você seja crente por obrigação. Deus não quer que você faça as coisas para Ele como se estivesse fazendo forçado. Deus quer que o sirvamos com alegria. O Salmo 100 e o verso 2 diz assim:
servia ao Senhor com alegria. Esta era uma das 3 maiores alegrias de Davi. A primeira maior alegria de Davi era a alegria de ser salvo. A segunda maior alegria de Davi, eu disse aqui no começo, os versos que citei, alegria de estar na casa do Senhor. E a terceira maior alegria de Davi era a alegria de servir ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que é isto que Deus quer de nós, que nós o sirvamos com alegria. Israel estava acostumado a escorar no líder forte, e quando o líder forte, Deus o levava, passava-se o seu tempo, entrava um outro líder, se não tivesse o mesmo grau de espiritualidade, Israel se esfriava. Então a vida de Israel era mais ou menos assim: um dia forte, um dia fraco, um dia forte, um dia fraco, um mês forte, um mês fraco. Israel não tinha o equilíbrio espiritual que Deus queria que tivesse. Isto era uma fraqueza na fé de Israel. Eu sei, meus irmãos, que é bom termos líderes espirituais que tenham comunhão com Deus. É bom termos líderes espirituais que tenham fé, que sejam realmente usados por Deus. Mas eu não posso esperar que tudo na minha vida aconteça através do meu líder. Eu também tenho que ter o meu particular com Deus. Eu também tenho que ter a minha intimidade com Deus. Eu também tenho que ter a minha comunhão com Deus. Eu também tenho que dar o meu serviço a Deus. Até porque ninguém nasceu sendo líder. Se hoje alguém é líder, é porque um dia também foi um liderado. Mas por que chegou a ser líder? Porque ele era um liderado que tinha uma certa desenvoltura. Ele não ficava esperando tudo pelo seu líder, não. Ele estava sempre fazendo a sua parte, praticando o exercício da oração, o exercício da leitura da palavra, o exercício do jejum, a busca a Deus pelas madrugadas. Eu vi aqui uma irmã que pegou o microfone aqui hoje, se não me falha a memória, foi a irmã, e ela disse: eu estava no monte orando com os irmãos esses dias. Quem ouviu ela dizer isso? Está vendo, meus irmãos? Ela está fazendo a parte dela, porque tem gente que espera tudo pelo pastor, pela pastora da igreja. Um dia desse lá em São Paulo, nós estávamos ouvindo o irmão Ezequiel, é um pregador que tem lá em São Paulo, e ele é bem escurinho, e ele disse assim: meus irmãos, um dia desses por volta de meia-noite, o meu telefone tocou, era uma irmã, e a irmã disse assim para mim: pastor Ezequiel, como eu sei que o senhor ora bastante de madrugada, eu queria pedir para o senhor orar por mim. E o pastor Ezequiel disse para ela: mas a irmã vai fazer o que de madrugada? Ela disse: ah, pastor, eu vou dormir. Aí o pastor disse assim para ela: irmã, eu sou escurinho, mas o tempo da escravidão já acabou, irmã. Eu não sou escravo não, aleluia. Se a irmã quer vitória, eu oro, mas a irmã faça o favor de orar também, aleluia. E era isto que Israel precisava fazer, irmão, fazer a sua parte. A Bíblia diz, meus irmãos, que antes do tempo de Débora, Deus levantou em um momento em que Israel estava escravizado pelos seus inimigos, o rei de Moabe, dos moabitas. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Eude. Quando Israel clamou ao Senhor, Deus então levantou esse homem e deu um grande livramento para Israel. A Bíblia diz, meus irmãos, que
Então a terra sossegou durante cerca de 80 anos. Depois de Eude, eu gosto muito da história de Eude, porque Eude, ele era um homem canhoto. Se não me falha a memória, era esse aqui, que era um homem canhoto. E a Bíblia diz que Deus livrou Israel através desse homem. Essa história é muito interessante, porque naquela época só eram considerados prodigiosos na guerra os homens que eram destros na batalha. O canhoto não era visto como alguém muito útil para a guerra. Mas como Deus é um Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são, Deus olhou um exército inteirinho de homens destros e disse: mas eu vou usar o canhoto, porque eles vão reconhecer que a obra não é de homem, que a obra é minha. Aleluia. Assim é conosco, meus irmãos. Aquele que olha para você e às vezes olha para nós e diz assim: meu Deus, será que dali vai sair alguma coisa? Será que aquela cantora canta? Será que aquele pregador prega? Aí Deus diz: não tem muita aparência porque é canhoto, mas eu uso ele, eu uso ela para que o meu nome seja glorificado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 80 anos a terra sossegou. Depois Deus levantou um homem chamado Sangar, que a Bíblia não revela detalhes da sua história, mas também livrou Israel. Passou-se o tempo de Sangar, veio então o tempo de Débora. Débora era juíza, julgava as causas jurídicas de Israel, mas não era somente juíza. A Bíblia diz que ela também era profetisa. Diga comigo, profetiza. Porque mulher não é profeta, profeta é homem, mulher é profetisa. Ela era profetisa, e diz a Bíblia Sagrada que Israel estava sendo escravizado pelo rei Jabim, o rei de Canaã, e já estava completando 20 anos de escravidão. Flávio Joséfo, um historiador da história dos hebreus, ele diz que a escravidão era tão grande que não houve mal que Israel não tivesse sofrido. Vale a pena lembrar aos irmãos que todas as vezes no livro de Juízes que a Bíblia detalha um sofrimento, uma escravidão de Israel, primeiro a Bíblia diz assim: e fez e tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. É por isso que eu disse que Israel mesmo fazia a situação ficar difícil. Este fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor era virar as costas para os mandamentos do Senhor, era virar as costas para Deus. Todas as vezes que a Bíblia diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia está querendo dizer, mais uma vez Israel virou as costas para Deus. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que os inimigos vinham e escravizavam Israel. Então, para quem não entendeu, talvez você esteja dizendo, mas como é que eu faço as coisas na minha vida se tornar difícil? Quando eu desobedeço a palavra, quando eu viro as costas para Deus, não dou ouvido ao que Deus me manda fazer, eu estou fazendo as coisas ficarem difíceis na minha vida. Deus vai permitir situações. A Bíblia diz que Israel estava ali, 20 anos escravo do rei de Canaã. A Bíblia diz que ele tinha um general no seu exército chamado Sísera. Era um homem que desfrutava de privilégios muito grandes, porque através dele o exército de Canaã já havia vencido muitas outras batalhas, inclusive algumas contra Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que um determinado dia caiu a ficha. Israel começou a perceber que o desprezo às leis do Senhor era o que
estava causando sofrimento, era razão do declínio espiritual. Então a Bíblia diz que Israel se reuniu e começou a clamar a Deus. Pediram oração para Débora, profetisa, mulher que tinha comunhão com Deus, mulher que tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que em um dado momento veio o Senhor, a palavra do Senhor veio a Débora, e ela então mandou chamar Baraque, que a Bíblia não diz, mas bem provável era o chefe do exército de Israel na época. Quando Baraque veio diante de Débora, Débora então disse para ele: olha, reúne aí 10.000 homens da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali, e vai até o monte de Tabor. E fez uma pergunta a ele: porventura o Senhor não tem dado a Sísera e a todo o seu exército na tua mão? Vai lá, pega os 10.000 homens e vai lá, porque Deus vai entregar o teu adversário na tua mão. A Bíblia diz, meus irmãos, que Baraque, a sua fraqueza na fé foi revelada naquele momento. Ele olhou para uma mulher e disse para ela: se tu fores comigo, eu irei; se tu não fores comigo, eu não irei. Aleluia. Mas irmão, quem tinha um exército de 10.000 homens, se bem que comparando com o exército de Sísera, missionária, pastora Fabiana, era bem pequenininho, porque Joséfo diz que o exército de Sísera era de 300.000 homens, ou seja, Baraque não tinha nem o dízimo do exército de Sísera. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele então revelou a sua fraqueza na fé, dizendo para ela: eu só vou se tu for comigo. Um exército de 10.000 homens precisa de uma mulher na guerra. Débora então, com a convicção de que Deus era com ela, ela disse para ele: eu vou contigo, mas tem uma coisa: a honra desta batalha não será tua, porque através de uma mulher Deus entregará os teus inimigos na tua mão. Aleluia. Aí alguém pode dizer assim: mas por que fraqueza na fé? Não foi Deus que levantou Débora? Ela não era uma mulher usada por Deus? Era. Mas a fraqueza na fé é demonstrada quando ele diz essas palavras, uma vez que Débora, quando mandou ele ir, ela disse: assim diz o Senhor, eu atrairei a Sísera e a todo o seu exército até o monte de Tabor. Quando Deus disse eu atrairei, Deus estava dizendo: reúne os homens e vai, porque a estratégia é minha. Aleluia. Deus já tinha uma estratégia para que Israel vencesse aquela batalha. Levanta a mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem gente que está aqui nesta tarde, que está enfrentando batalhas travadas, e Deus está dizendo: eu te trouxe aqui esta tarde para te dar estratégia para você vencer esta batalha que você está enfrentando. Se você quer receber de Deus estratégia, por um minuto levante a tua mão, glorifique a Deus, enquanto você dá uma palavra de elogio a Ele. Deus te dá estratégia para vencer a guerra. Aleluia. Mas irmãos, sabe qual foi o maior problema de Baraque? Não confiou em Deus na hora que deveria confiar. E Débora disse para ele: eu vou, mas através de uma mulher Deus entregará o teu inimigo na tua mão, então a honra não será tua. Débora estava querendo dizer para ele: se você não quer ser honrado por Deus,
eu estou aqui para dar lugar para Deus me honrar. Porque tem gente, irmão, que Deus quer honrar ele, mas ele não tem fé. Tem gente que Deus quer honrar, cantora, mas às vezes a pessoa não confia na hora que tem que confiar. Aleluia. Tem muitos homens por aí que estão, alguns incomodados e outros admirados com o que Deus tem feito no ministério das mulheres nos últimos anos, pastora Fabiana. E tem aqueles que têm dificuldade para aceitar e diz assim: eu não concordo com o negócio de pastora, eu não concordo com esse negócio de missionária, de mulher no ministério. E Deus está olhando: você não dá lugar para eu te honrar, e eu vou honrar quem está dando lugar para eu honrar. Aleluia. E esta noite, esta tarde, Deus está dizendo a essas mulheres que estão aqui: aleluia, não importa o que alguém olha, o que alguém diz, o que alguém fala de você, se você der lugar para Deus te honrar na terra, Deus vai te honrar. Aleluia. Porque, irmão, com Deus não tem esse negócio de sexo masculino, feminino. Aonde tem alguém dando lugar para Deus, Deus está dizendo: é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar. Levante a mão quem está entendendo a mensagem, glorifique ao Senhor, porque Deus quer te honrar na terra. Olha para quem está do teu lado e diga assim: dá lugar para Deus, que Ele quer te honrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Uramande candarava shuriade biandarava shandara. Aleluia, aleluia. Débora estava dizendo: você não quer dar lugar, meu filho? Não tem problema não, eu dou lugar para Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Débora então se propôs a ir à guerra juntamente com Baraque. Eu quero dizer para você que o segredo para que você seja honrado por Deus é confiar. Confia, acredita. Se Deus falou, vai se cumprir. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Aleluia. E eu não estou pregando a um povo qualquer esta noite, esta tarde. Eu estou pregando a homens e mulheres que têm promessa de Deus na sua vida. E Deus te trouxe aqui esta tarde para te dizer: eu estou renovando as minhas promessas na tua vida. Nenhuma delas irão cair por terra. Quem tentar impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida, Deus abre sepultura e faz descer, mas você vai ver a glória dele na tua vida. Aleluia. Porque crente é assim, irmão. Aonde ele chega, ele é cabeça e não é cauda. Aonde ele chega, Deus coloca ele por cima e não por baixo. E quem tentar atravessar o caminho do crente, se Deus te fez uma promessa, se você está aguardando uma bênção, confia. E não importe se alguém entrar no teu caminho para tentar atrapalhar, não vai demorar muito tempo. Deus vai tratar com ele.
Deus está falando com alguém aqui em nosso meio. Tem alguém que tem tentado atrapalhar os planos de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: eu vou tratar com esta pessoa. A Bíblia diz que eles foram 10.000 homens e foram até o monte de Tabor. Já estou terminando. Quando chegou em cima do monte, a Bíblia diz que um mensageiro correu até lá no arraial dos cananeus e avisaram a Sísera dizendo: olha, eles estão acampados com 10.000 homens, os israelitas, no monte de Tabor. Sísera então reuniu os seus 300.000 homens e veio com seus carros e com seus cavaleiros, marchando contra Israel. O monte de Tabor, segundo a geografia bíblica, ele tinha cerca de 400 metros de altura. Então de lá de cima, Baraque olhou e viu o exército de Sísera se aproximando. Quando ele viu, mais uma vez fraquejou na fé. Ele quis voltar para trás. Ele quis desistir da batalha. Foi neste momento que Débora olhou para ele e disse as palavras que nós lemos como texto áudio da mensagem: levanta-te, porque hoje é o dia. Porventura não saiu o Senhor diante de ti? Ela estava querendo dizer para ele: você já veio até aqui, por que desistir agora? Você já veio até aqui, por que voltar para trás agora? Para de olhar para o número dos soldados do exército do inimigo. Eu não já disse que Deus está na tua frente? E tem gente aqui em nosso meio que Deus está dizendo: não desista da caminhada, não desista dos teus objetivos, não desista dos teus sonhos. Você já veio até aqui, por que desistir agora? Por que voltar para trás agora? Por que baixar a cabeça agora? Maior é o que está contigo do que aquele que está lá no mundo. Para de olhar para a quantidade do exército adversário. Você não precisa de homem, você não depende de braço de homem. A mão de Deus está estendida sobre a tua vida, e Ele está dizendo: é de mim que você depende, é de mim que você precisa. Levante a tua mão direita bem alto. Esta tarde eu quero dizer para você que a vontade do diabo é te ver de cabeça baixa, entristecido, mas você vai levantar sua mão e vai dar glória a Deus e aleluia, e vai dizer: eu não vou parar e eu vou continuar, porque Deus está comigo. Abre a boca para adorar o Senhor. Tem gente aqui em nosso meio que Deus está pegando pela tua mão direita e está dizendo: não temas, eu estou contigo. Esta muralha que está na tua frente já está caindo por terra agora. Este gigante que estava na tua frente já está tomando pedrada na testa agora. Ele já está caindo. Deus tem um tempo de conquista para a tua vida. A terra prometida é tua. Você vai tomar posse do teu milagre hoje.
Pegue na mão de quem está do teu lado agora e diga para essa pessoa: se você não glorificou ainda, glorifica. Diga para esta pessoa: glorifica, porque Deus está abrindo a porta. Glorifica, porque Deus está, aleluia, operando maravilhas no meio do seu povo. Tem gente aqui que Deus está dizendo: recebe autoridade, recebe poder, recebe força para a guerra. Confia no Senhor. Deixa de ser fraco na fé. Seja forte na fé. Sabe qual é? Primeiro eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz que eles desceram do monte para guerrear e venceram a batalha. Aí alguém pergunta assim: mas como eles venceram a batalha? No cântico de Débora, a Bíblia diz como eles venceram a batalha. Débora canta dizendo que o ribeiro de Quizon, o rio, transbordou, se encheu, e ali naquele vale causou uma enchente, e os carros de Sísera ficaram atolados na lama. Os seus cavalos ficaram atolados na lama. 300.000 homens atolados na lama. E o interessante é que no mesmo campo de batalha estava Israel. O inimigo atolou e Israel não atolava. Ei, teu inimigo vai atolar, mas você não vai atolar não. Aleluia. E aí ninguém podia acudir ninguém, porque 300.000 homens, todo mundo atolado. Um olhar para o outro e dizia: me ajuda aí, rapaz, eu estou atolado igual você. Então não tem jeito não, nós vamos morrer na espada mesmo. E a Bíblia diz que eles voltaram vencedor da batalha. Através de uma mulher, Deus livrou uma nação inteira. Aí Deus, como sabe fazer as coisas completas e perfeitas, porque tudo que Deus faz é perfeito, a Bíblia diz que só quem conseguiu fugir foi quem? Foi Sísera, o general. Correu para um povo que ele achava que era dele e chegou lá, se escondeu na casa de uma mulher. Já ia morrer pela mão de uma mulher lá, conseguiu morrer, veio morrer pela mão de outra mulher do lado de cá. Que a Bíblia diz que a mulher deu leite para ele, ele deitou para descansar. Quando ele deitou, a mulher jogou uma coberta por cima e disse: te cobre aí, rapaz. Depois pegou uma estaca, colocou bem na testa dele com um martelo e deu uma martelada que a estaca entrou na testa de Sísera e ele morreu. Olhe para quem está do teu lado e diga: Deus está usando as mulheres. Diga: Deus ainda usa as mulheres.
E assim, através dessas mulheres, Deus deu um grande livramento para Israel. Conclusão da mensagem. A maior lição que nós aprendemos aqui é que Débora foi um exemplo de fé para a geração de sua época. Exemplo de fé que até hoje é lembrado, porque está registrado aqui. Deus quer que você seja um exemplo de fé no meio da tua parentela. Deus quer que você seja um exemplo de fé na comunidade onde você vive. Dentro da tua casa. Pode faltar fé em todo mundo, mas não pode faltar em você. Porque você é a coluna espiritual que Deus levantou lá dentro. E quem tem fé não anda com discurso de derrotado não, irmão. Quem tem fé não anda com discurso, acho que não vai dar mesmo não. Nós não vai conseguir mesmo não. Não vai dar certo mesmo não. Quem tem fé tem discurso de vencedor. Quem tem fé, quando vê a situação difícil lá dentro da casa dele, todo mundo se desespera. Mas aquele que tem fé diz assim: calma aí que eu vou dobrar o joelho e Deus vai dar uma resposta. Aleluia! Tenha fé! Porque tem gente, já estou terminando, pastora. Porque tem gente que é famoso pela fé que tem, mas tem gente que é famoso pela falta de fé que tem. Tem gente que às vezes o fulano conhecido, amigo, parente, está até com um problema querendo pedir uma oração, mas aí diz assim: vou lá nada, fulana não crê em nada, não crê em revelação, não crê em profecia, não crê nos mistérios de Deus, não crê na palavra, e quando eu chegar lá ela vai estar mais desanimada do que eu. Agora já tem gente que é famosa pela fé que tem. Essa pessoa, quando alguém está com problema, alguém diz assim: rapaz, eu vou lá na casa da irmã fulana orar com ela, porque aquela mulher é uma mulher de fé. Eita, mulher abençoada. Paulo, quando escreveu de Roma para a igreja de Colossenses, que eu disse aqui domingo, ele disse: eu tenho ouvido falar da vossa fé. Como quem não quer nada, olhe para quem está do teu lado e diga assim: e aí? Tem fé aí? Se ele der um glória a Deus é porque tem fé. Então tem fé. Aleluia. Então seja um exemplo de fé. Por onde você passar, seja um exemplo de fé. Nunca diga para alguém numa situação difícil que não tem jeito. Diga para ele: Jesus vai entrar com providência. O Deus que eu sirvo é vivo. Ele vai te dar vitória. Por falar em fé, como é que Israel alcançou vitória mesmo? Clamando, né? Orando. A Bíblia diz assim: 20 anos de opressão. Aí a Bíblia diz: e clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o clamor de Israel. Vamos fazer uma oração? Vocês concordam comigo? Tem fé aí para orar? Eu quero dizer uma coisa para vocês: crente bom para ser abençoado é crente obediente, irmão. Eu sempre digo que eu fui batizado com o Espírito Santo na última oração do culto, na oração da fé. Quando o pastor faz a oração para terminar o culto,
o pastor disse assim: quem não for batizado com o Espírito Santo, dá glória a Deus, porque Deus batiza com o Espírito Santo na última oração do culto também. Irmão, quando ele começou a oração de final de culto é essa: Senhor, leva o teu povo em paz. O povo queria ir embora em paz. Eu estava lá assim, ó, glória, 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 glória. Aí eu encontrei perto de mim um mais doido do que eu, que ele olhou para mim e disse: ele estava gritando glória, eu vou gritar receba. Aí ele veio no meu ouvido, eu gritava glória e ele dizia receba. E eu gritava mais alto glória e ele dizia mais alto receba. Aí de repente, irmão, foi só glória. Jesus deu uma sapecada de fogo em mim. Diga para quem está do teu lado: Jesus vai te sapecar de fogo aqui agora. Aleluia! Quem quer fogo aí? Quem quer fogo aí? Quem quer poder aí? Fecha os teus olhos agora e comece a orar a Deus. Faça a tua oração do teu jeito. Deus te entende, Ele conhece o teu coração. Aleluia. O Espírito Santo vai pôr palavras na tua boca agora. Oh Deus Todo-Poderoso e amado, aqui está, Senhor, a tua igreja, meu Pai, o teu povo, Senhor da glória, que está aqui, Senhor, recebendo, meu Pai, a tua palavra. Senhor, esta tarde, já início de noite, meu Pai, manifesta a tua glória agora no meio deste povo. Comece, Jesus querido, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, a curar as enfermidades aqui em nosso meio. Resolve os problemas na justiça. Senhor, nada é difícil para ti. Tu és grande, Senhor. Não há Deus como tu. Tu és o nosso único Deus. Tu és um Deus de resposta. Tu és o Deus do impossível. Oh meu Deus, e nesta tarde nós estamos aqui colocando a nossa fé em prática, Senhor. Aonde tem alguém clamando, meu Deus, aonde tem alguém orando, envia a resposta agora. Aonde tem alguém clamando, faz um milagre agora e confirma, Senhor, pelo teu Espírito Santo, mandando fogo sobre a vida desta pessoa, renovando, fortalecendo, curando, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Aí aonde você está agora, erga o volume da tua voz agora. Erga o volume da tua voz agora. Você já pediu, você já clamou. Agora quem tem fé começa a glorificar. Quem tem fé começa a adorar em línguas estranhas. Quem tem fé pode adorar em mistérios com Deus, porque tem resposta para a tua vida agora. Deus está mandando uma labareda de fogo sobre a tua vida. Recebe! Deixa eu ver quem já está recebendo. Deixa eu ver quem já está recebendo. Abre a boca e vai adorando. Entra na dimensão do Espírito. 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 Veja o céu pelo lado de dentro, porque o céu está aberto. Olha aí, já tem gente recebendo poder, já tem gente recebendo glória, já tem gente recebendo o céu. Seja cheio, é resposta de Deus para a tua vida. Poder, 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 fogo, 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 fogo.
Candarava Xandarabacaia, Urimicande Cantui de Couvias da Rabacaia, Alabacanda Caxurimicanda cheia. Eita, que coisa gloriosa! Recebe! Aleluia! Como é diferente este lugar. O varão de guerra aqui está. Ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora ele está olhando. Olhe os seus pés, olhe suas mãos. Tem sinal de fogo, meu irmão. Varão de guerra aqui está. Como é diferente este lugar. E quem está triste vai se alegrar, e nem o inferno vai suportar. Com cinto de ouro está surgindo, brasa de fogo em sua mão. Chama de fogo pra todo lado, queima o pecado e a confusão. A sua glória invadiu aqui, invadiu ali.